Biologia gera problemas complexos e a matemática cria caminhos para interpretá-los. Biologia faz parte do cotidiano independente de especialidades profissionais. Como simples exemplo, basta abrir os jornais e ler as notícias que tratam tanto de biologia quanto de matemática. Por que o vírus da dengue se prolifera tão rapidamente em certas regiões? Ou como certas substâncias agem no nosso organismo? Na biologia, podemos utilizar a função exponencial para o cálculo de bactérias numa cultura. Para uma população de células em crescimento exponencial, se representarmos graficamente os valores do número de células em função do tempo de crescimento, obtém-se uma função exponencial. A taxa específica de crescimento está relacionada com o número de gerações que ocorrem por uma unidade de tempo numa cultura em crescimento exponencial. Trouxe aqui um gráfico que representa esse crescimento dessa bactéria nessa cultura. Então, aqui nós temos em laranja o número total de células na escala aritmética. Então, nós percebemos aqui no gráfico que a partir do 4, 5 e 6, ela aumenta gradativamente. E aqui, o gráfico, em parte azul, representa o número total de células em escala logarítmica. Então, nós percebemos aqui com o gráfico que, em função do tempo, a escala de bactérias e a quantidade de bactérias aumenta em função do tempo. Para ficar mais claro, tem uma tabela que mostra, na sua primeira coluna, o tempo e na segunda coluna mostra o número total de células. Então, a quantidade de bactérias aumenta progressivamente em relação ao tempo. Temos aqui, então, o primeiro exemplo de logaritmo aplicado na biologia. Vamos lá. A altura média de um tronco de certa espécie de árvore evolui desde que é plantada, segundo o seguinte modelo matemático. A altura em função do tempo é igual a 1,5 metros mais log de t mais 1 na base 3. Com h em relação ao tempo em metros e t em anos, se uma dessas árvores é cortada quando seu tronco atingiu 3,5 metros de altura, qual o tempo em anos transcorrido do momento da plantação até o corte? Então, a gente quer saber aqui em quanto tempo a árvore foi cortada. Se ele dá a altura, que foram 3,5 metros, ele quer descobrir em quanto tempo, até ela atingir 3,5 metros, ela demorou para ser cortada. Se a altura em relação ao tempo é a altura da árvore na idade t, então queremos t, tal que a altura em relação ao tempo é igual a 3,5. Assim, 3,5 é igual a 1,5 mais log de t mais 1 na base 3. Pelo conceito de logaritmo, a gente vai aqui trocar o lado, 1,5 menos 3,5 menos 1,5 é igual a 2, igual t mais 1 na base 3. Aplicando a propriedade da potência, nós vamos ter t mais 1 igual a 3 ao quadrado. T mais 1 é igual a 9. Passando 1 para o outro lado, nós temos t igual a 8. Então, a árvore foi cortada em 8 anos após a plantação. Temos aqui, pessoal, o Symbolab, já coloquei aqui. Ele é gratuito e está disponível na internet, é só você digitar Symbolab e começar a utilizar o software. Vamos aqui colocar as informações do exemplo da árvore. Nós temos y é igual a 1,5 metro, que já é da fórmula, mais temos aqui a função de logaritmo, log na base 3, t mais 1. Ele começa a calcular.
Agora que carregou, nós temos a solução. Mas ainda não colocamos a altura, que era 3,5 metros, que era quando a árvore seria cortada. Então, nós temos aqui na solução, apresenta o domínio, a imagem, os pontos de intersecção, as assíntotas, e também representa o gráfico. Se prestarmos atenção, o 1,5 da fórmula já aparece aqui no gráfico. E agora vamos calcular com os 3,5 metros, que foi quando a árvore foi cortada. Como havia dito, eu já coloquei aqui na equação. Nós temos aqui o passo a passo, que facilita bastante na hora da resolução da questão. A aplicação da propriedade e aqui o resultado. Então, se o tempo lá deu 8 anos, aqui também deu 8 anos. Então, a gente só confirma o resultado. T igual a 8. E temos aqui o gráfico da resolução da questão. Para encerrar o vídeo, pessoal, tem aqui a referência do nosso vídeo, que foi o livro de Luiz Roberto Dante, Contexto e Aplicações, volume 1. São Paulo, Editora Ática. Espero que tenha gostado e compreendido a aplicação do logaritmo na biologia.